A paz do Senhor, grata a Deus por mais uma EBD online. Hoje vamos estar estudando a lição de número 5, que tem o tema O Mover do Espírito na Casa de Cornélio. Esse é o tema que estaremos estudando hoje. E a nossa lição ela se encontra no livro de Atos, capítulo 10, do 44, Atos capítulo 10, do 44 até o 48, né? É o tema da nossa lição, onde se encontra hoje. Então, antes de começar essas leituras, não esqueça de incentivar ao seu aluno para que ele possa estar fazendo o devocional. Porque todos os dias tem um texto bíblico onde ele pode estar lendo. Então, tem texto de segunda até sábado. E o do domingo é o da lição que a gente vai estar estudando hoje. Então, você pode estar incentivando o seu aluno, querido professor, a estar fazendo essas leituras. Eu não sei se vocês costumam ter um grupo, né, no WhatsApp, onde possa estar mandando os textos bíblicos da semana para que eles possam estar lendo. É muito importante e vai incentivar cada vez mais a leitura deles. Não esqueça de logo no começo da chegada dos pré-adolescentes, de receber ele com um sorriso no rosto, um abraço, procurar saber como é que ele está e logo depois começar um momento de devocional e seguir com a lição. A nossa lição hoje ela tem tem 3 objetivos, mostrar a reação de Pedro, a visão que Deus lhe mostrou do lençol com animais impuros, apontar a receptividade da família de Cornélio ao Evangelho e destacar o derramamento do Espírito Santo sobre os gentios a partir da casa de Cornélio. A lição de hoje, querida professora, a gente vai estar estudando basicamente sobre uma família muito abençoada, né? Que experimentou o mover do Espírito Santo de Deus em sua casa. Essa é uma oportunidade de você estar dando início quando o seu pré-adolescente chega, de você procurar saber como ele está, deixar ele falar um pouquinho também da sua família, como é com os seus pais, como é que está dentro de casa, para que você vá sondando como é o relacionamento deles com os seus pais. Porque daí você vai poder depois observar qual é aquela família, qual é aquele pré-adolescente que passa por dificuldades com a família e chamar, se você tiver oportunidade, a mãe ou o pai para perto e conversar sobre algo que esteja a acontecer dentro de casa para poder ajudar essa família, né? Porque hoje ele vai estar aprendendo sobre como é viver, né? Uma família que vive um relacionamento íntimo com Deus é uma família abençoada. E é a família de Cornélio que ele vai estar estudando hoje. Então vai ser uma forma dele sair da aula pensando, minha família é igual à família de Cornélio. Ou então, como eu queria que a minha família fosse assim. Então, é importante, porque a gente está vivendo numa época onde as famílias, os pais, às vezes, têm deixado a responsabilidade deles e colocado para a escola, colocado na igreja. E aí a oportunidade sua, querido professor, de conversar com esses pais e orientá-los da melhor forma para que eles possam ajudar os seus filhos. Então, esses são os 3 pontos, os 3 objetivos da nossa lição, né, passando. E aqui no primeiro ponto, não esqueça de fazer a leitura alternada com os pré-adolescentes, tá certo? Tanto a leitura de onde a lição se encontra, também como a Bíblia diz. Vou ler para vocês, lá em Atos 10 e 45, que diz assim: os judeus, seguidores de Jesus, que tinham vindo de Jope com Pedro, ficaram admirados por Deus ter derramado o dom do Espírito Santo sobre os não-judeus. Então, vai ser uma lição bem interessante. E esse texto em Atos 10, 45 é muito importante e válido a leitura. E aí, no primeiro tópico, diz assim, né, que a história de hoje ela vai falar, né, vai mostrar que havia um comandante romano muito dedicado a observar a lei de Deus e que ajudava muitos judeus, né? Era Cornélio. Seu nome era Cornélio, ele reunia com frequência a sua família e os amigos mais próximos em sua casa. E aprouve Pedro, seu instrumento de Deus, para que a família de Cornélio conhecesse o batismo no Espírito Santo.
O ponto 1 da lição fala sobre a revelação de Pedro. A parte A, sobre a visão do lençol. Ponto B, os mensageiros de Cornélio. E ponto C, o preconceito de Pedro. Então, nesse primeiro ponto, né, vai mostrar uma revelação que Deus deu a Pedro a respeito de um lençol, né, e alguns animais impuros, onde diz assim, em Atos dos Apóstolos, encontramos um registro que deixou Pedro surpreso. O apóstolo teve uma visão em que um lençol descia do céu amarrado pelas 4 pontas com vários animais considerados impuros. Então a voz disse a Pedro que matasse e comesse os animais. Então essa foi a visão que Deus ele deu a Pedro. De imediato, Pedro rejeitou aquela proposta, porém a voz lhe disse, não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Tem alguns versículos que você pode estar separando e dando para alguns dos seus adolescentes estar lendo, né? Tem Atos 10, do 10 ao 14, e tem Atos 10 e 15, onde fala sobre esse texto mesmo, não chame de impuro aquilo que Deus purificou. E a lição ainda diz, Pedro não entendeu a visão, até que os homens enviados da parte de Cornélio chegassem na casa onde ele estava. É o ponto B, né, do primeiro tópico. Os mensageiros de Cornélio. Cornélio manda alguns mensageiros até Pedro, convidando-o para ir até a sua casa, né? E é interessante que a nossa lição diz assim, Deus faz tudo perfeito. Da mesma forma que ele revelou a Pedro, ele revelou também a Cornélio. Na verdade, ele preparou o coração de Pedro para o que estava a vir, né? Para entender que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Ou seja, vai ter situações na vida do seu adolescente que ele pode não estar entendendo o trabalhar de Deus, mas Deus ele não faz nada por acaso. E essa lição de hoje mostra muito isso, deixa muito claro. E o ponto C fala sobre a questão do preconceito de Pedro, porque até então ele pregava e evangelizava para um certo povo, né? E aí Cornélio não fazia nada, não fazia parte daquele povo a qual Pedro considerava certo o evangelho ser pregado, né? Então a lição diz assim, Deus mostrou a Pedro que ele não faz acepção de pessoas, mas recebe a todos que o temem e fazem o que é certo. A salvação também estava estendida aos gentios, não era só para os judeus, mas também os gentios, eles iam poder estar recebendo a salvação. Bastava tão somente que cresce, né? Tivesse uma fé, confiasse que Jesus era o Salvador. E a família de Cornélio, e Cornélio, ele tinha esse sentimento, ele tinha esse pensamento. O ponto 2 fala sobre a família de Cornélio. O ponto A diz assim, a família que adorava a Deus no lar. E isso quer mostrar o quê? Que Cornélio ensinava, por mais que ele não fosse cristão, mas ele ensinava os caminhos de Deus para os seus filhos. Ele fazia orações, eles ajudavam os necessitados, eles tinham isso como prazer de fazer essa boa vontade. E aí, trazendo para a vida do seu pré-adolescente, você pode estar perguntando, querido professor, quem é que tem o costume de fazer um devocional em casa? Quem é que tem o costume dos pais fazerem um culto no lar, das orientações que é dada dentro da família? E aí você traz a história de Cornélio, que mesmo sem ele conhecer tanto de Cristo, mas ele, o pouco que ele tinha ouvido, ele colocava em prática. E o ponto B diz família útil na sociedade. E você pode estar perguntando ao seu querido adolescente se ele já fez algum trabalho social na escola, na rua que ele mora. Ah, tia, o que seria esse trabalho social? Pegar uma roupinha sua que não lhe serve mais e doar para alguém que está precisando, doar um alimento para uma família necessitada. Isso também é um trabalho social. E a família de Cornélio tinha esse costume, né? Era uma família útil para a sociedade, era uma família bem vista. Por quê? Porque ela tinha prazer em ajudar os necessitados. E o ponto C fala sobre a conversão da família de Cornélio, né? É muito interessante essa história, né? O texto diz assim, mesmo não conhecendo nada a respeito de Cristo,
ele abriu seu coração para conhecer as verdades do Evangelho. Deus viu a intenção de Cornélio e como ele servia a Deus com responsabilidade. Por isso o Senhor enviou a Pedro para ir lhe explicar acerca do Evangelho. Ou seja, Pedro foi lá para pregar o Evangelho, de como era o que Deus tinha reservado para aqueles que acreditavam nele. E ouvindo isso, né, Cornélio e sua família teve o quê? Teve mais fé. Aí diz assim a nossa lição. Por isso o Senhor enviou a Pedro para lhe explicar acerca do Evangelho. Cornélio, mesmo antes de ser batizado e receber o poder do Espírito, já era temente a Deus. Não foi depois que ele recebeu o batismo, né? Não foi depois que ele conheceu o Evangelho. Muito antes ele já era temente e confiava em Deus. E o ponto 3 da nossa lição fala sobre o batismo no Espírito Santo, né? Que foi estendido para os gentios. Foi estendido para quem? Para aquelas pessoas que estavam à margem da sociedade, mas que receberam o Evangelho, creram e puderam sim, não só ser batizados em águas, mas também batizados no Espírito Santo. A lição diz assim: a todos os que creem em Jesus como Salvador, eles foram que tiveram direito de ser batizados no Espírito Santo. O ponto A da nossa lição fala que Deus não faz acepção de pessoas, né? Pedro na casa de Cornélio é o ponto B, e o C fala sobre a descida do Espírito Santo na casa de Cornélio. E na questão de Deus não fazer acepção, isso nos mostra que a salvação do Senhor é para todos aqueles que crerem nele. Então, ele não, vou só escolher esse povo. Não, todos aqueles que crerem no Senhor, eles podem sim receber a salvação, eles podem sim ser batizados com o Espírito Santo. Né? E aí mostra a questão de Pedro na casa de Cornélio, como Deus o surpreendeu, vendo a fé que Cornélio tinha. E por último, né, a descida do Espírito Santo, onde depois que Pedro começa a pregação, né, a mensagem é pregada e de repente um mover do Espírito Santo acontece dentro daquela casa. E aconteceu que muitos que estavam ali foram batizados no Espírito Santo. Então, os judeus que acabaram, a lição diz assim, os judeus que foram com Pedro ficaram admirados, porque presenciaram os gentios também falarem línguas estranhas. Eles ficaram surpresos, porque até então eles pensavam que o batismo do Espírito Santo era só para eles, né? E quando eles se depararam com aquela situação, eles entenderam que não, que Cristo veio para todos que crescem nele. E lá em Atos 11, do 15 ao 18, fala sobre a questão das línguas estranhas, né? E a lição diz assim: este era um sinal de Deus para confirmar a aceitação dos gentios, e imediatamente Pedro ordenou que fossem batizados nas águas. Ou seja, Pedro ali entendeu que o mover era de Cristo, que ele não chegou ali por acaso e que ele não poderia fazer a acepção de pessoas. Esses são os 3 pontos da nossa lição. E aí, trazendo para os dias atuais, não só na questão de ter uma fé, de buscar cada vez mais, você pode trazer para o meio das atividades que o seu adolescente faz na escola, de não estar fazendo brincadeira, né? Não estar fazendo bullying com nenhum dos coleguinhas. O quão triste, o quão difícil é para quem passa por isso. Porque imagine como sofreu a família, talvez, de Cornélio, sendo talvez desprezado porque ele não fazia parte dos judeus, era um gentio, né? Então, fale isso para o seu pré-adolescente também, a importância de não fazer brincadeiras na escola, de desprezar algum coleguinha. Por quê? Porque isso entristece, porque isso não faz parte dos planos de Deus. Então, é um tema que você pode estar trazendo para a sala de aula e discutir com eles, porque talvez tenha algum pré-adolescente seu que está sofrendo isso na escola e não tem forças para contar para ninguém. E você pode estar trazendo as dicas de quem ele pode buscar ajuda para parar de sofrer com bullying. E também para aqueles que estavam fazendo, parar de fazer. A conclusão da nossa lição diz assim: é importante entender que Deus não faz acepção de pessoas. Ele jamais despreza quem o busca com um sincero coração arrependido. Esse é o nosso Deus. Então, a gente precisa ser parecido com ele, fazer como ele faz, né?
Então, essa é a lição de hoje. Com as perguntas que já tem na lição, vocês podem procurar outras perguntas e fazer um quiz bíblico de perguntas e respostas. Pode estar dividindo a sala em 2 grupos e aí fazendo as perguntas, vendo quem responde mais, para que eles possam estar aprendendo, né, um pouquinho mais e quem sabe no final ganhar um pirulito ou um confeito. Tudo é incentivo, né, para o seu pré-adolescente. E você pode estar fazendo isso, tá certo, querido professor? Então, que Deus continue abençoando a sua vida. Não esqueça de curtir o nosso vídeo. Bota lá um comentário, vai nos ajudar bastante a estar melhorando as nossas aulas e também ver o que é que vocês estão pensando, né, a respeito de cada aula. Então, caso você ainda não está inscrito no canal, se inscreva, né? Encaminhe também esse vídeo para algum amigo seu, para que ele possa estar sendo multiplicador, para que você possa estar sendo, né, multiplicador dessa mensagem e muitos outros professores possam estar colocando em prática também. Então, que Deus continue abençoando a sua vida e até a próxima EBD, se assim Deus permitir. Tchau, tchau. Fiquem na paz. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ, 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81-98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81-98883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.